Nós vamos fazer o seguinte, vamos falar de saúde agora, saúde da mulher, né? Toda quinta-feira a gente tem a médica ginecologista da Assembleia Legislativa, a doutora Mariana Mello, que sempre traz um tema interessante. Mas primeiro, bom dia, tá tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? É bem-vinda, eu tô bem. Obrigada. Doutora, qual é o principal problema quando a mulher procura um consultório ginecológico? Qual é o problema que ela mais reclama? Primeiro motivo é sangramento. Sangramento. Sangramento vaginal. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Então vamos lá. A pessoa chegou lá, doutora, eu estou com sangramento. O que a senhora faz? Então, a primeira coisa é esclarecer quando que o sangramento menstrual é normal e quando que ele é anormal. Né? Nós temos o ciclo menstrual. Tem um sangramento normal? Tem a menstruação. Sim, além né? disso? Não. Não. Fora disso, esquece. O único sangramento que é normal é aquele menstrual, né? Sim. Mensalmente, todo mês na mulher. E o ciclo habitual da mulher, ele tem uma duração aceitável de 21 a 35 dias. Então, aquela mulher que está sangrando menos do que 21 dias, né? A cada 15 dias, 20 dias, então já é um alarme que não está legal e precisa ser investigado. Ou se está atrasando demais, então é outro ponto a ser investigado. Mínimo 21 dias. 21 dias mínimo. E se esticar muito, até quanto? 35. 35. Então nós temos aí um intervalo de... O ciclo habitual é de 28 dias e nós temos um intervalo aceitável de 7 dias. Em termos de sangramento, a gente tem um tempo ali máximo de 7 dias. Acima de 7 dias sangrando, nós consideramos um sangramento aumentado. E se durante esse período normal que a senhora está dizendo aí, o seu sangramento for excessivo, volume muito grande? Isso, então aí a gente precisa investigar. Também. Exatamente. Além dessa questão do tempo de sangramento, tem o próprio sangramento da paciente. Então, se ela habitualmente sangrava 2, 3 dias e de repente ela passou a sangrar 5, 7 dias, ela também tem uma alteração do seu volume menstrual, né? Então tem o tempo relacionado ao tempo de sangramento, a mudança do seu padrão de sangramento e tem a quantificação do sangramento. Então se a paciente tem uma menstruação cheia de coágulos grandes, principalmente acima de 3 centímetros, ou se ela tem extravasamento, que é quando vaza na roupa, a mulher odeia quando isso acontece, né? Vaza na roupa, vaza na roupa de cama, ou quando ela precisa trocar absorvente com intervalo menor do que 3 horas. São parâmetros que nós temos para quantificar o volume de sangramento. Então, quando a mulher tem um sangramento aumentado, exagerado, ela precisa investigar para saber a causa desse sangramento, tratar e ela não expoliar os nutrientes que a gente acaba perdendo na menstruação. Agora, se esse sangramento estiver fora desse padrão, dos 21 até os 35, o que pode ser? Então, nós temos as causas estruturais, que são patologias, principalmente endometriais. Endométrio é a parte do nosso útero que descama na forma da menstruação. Seria a camada mais interna do útero, né? Que cresce para receber o bebê, não vem bebê, descama na forma de menstruação. Toda patologia no endométrio, seja um pólipo, seja o mioma, né? As pessoas só associam a menstruação aumentada com mioma, né? Mas tem outras patologias que fazem o sangramento aumentar. Adenomiose, etc. Ou existem algumas doenças que não têm uma causa estrutural, mas que fazem a mulher sangrar mais. Por exemplo, alterações de coagulação. Existem algumas doenças de coagulação, que as hemofilias, por exemplo, né? Onde o paciente tem uma facilidade de sangrar e uma dificuldade de controlar qualquer tipo de sangramento. Geralmente, essas pacientes hemofílicas têm, desde a primeira menstruação, um sangramento exagerado. E às vezes demoram para descobrir a causa. Às vezes a pessoa tem alguma doença que ela precisa tomar, eu vou dar um exemplo aqui, a senhora me corrija se eu estiver errado. Toma aquele AS, né? Para exatamente raliar o sangue, não é assim? Raliar o sangue. Raliar o sangue, vamos usar esse termo bastante popular. Sim. Isso na mulher interfere? Interfere, com certeza, com certeza. É muito comum mulheres que às vezes tiveram uma trombose e precisaram fazer uma anticoagulação. E aí, nesse caso, às vezes no episódio agudo da trombose é contraindicado
anticoncepcional e por isso ela tem que menstruar normal, acaba tendo um aumento da menstruação, né? Então, medicamentos podem alterar a questão da menstruação, a coagulação, como eu falei, desordens de ovulação também, e as malignidades também, né? E existe um sangramento que é muito comum na minha área, que é o sangramento aumentado da perimenopausa. Né? Quando a mulher se aproxima ali do período da menopausa e ela inicia a transição menopausal, ela tem um aumento do fluxo menstrual por conta de uma desordem de ovulação. O ovário está começando a falhar, então ele acaba desequilibrando a produção hormonal, então faz com que o ciclo da mulher, que era regular, encurte, o sangramento aumente, fique às vezes abundante, difícil o controle. Geralmente são pacientes que acabam tirando o útero porque não aguentam mais sangrar. Aí nesse caso, doutor, aquele período que a senhora falou do 21 dias até 35, ele muda, né? Muda. Nesse caso, ela passa a ter um ciclo muito curto ou então um ciclo irregular. Não sabe quando que vai vir a menstruação, não sabe quando ela vai embora. Então a mulher passa por uma tortura, coitada, de ter que lidar com sangramento constante, exagerado e sem noção de quando vai vir o próximo, né? Então esse ciclo irregular, ele é muito ruim, tanto para o organismo da pessoa, porque ela vai perdendo ferro, ela vai ficando anêmica, ela vai perdendo nutrientes, quanto para a vida social dela, né? Trabalhar com esse medo de vazar sangramento é muito ruim. Fora as cólicas, né? O sangramento aumentado aumenta a cólica menstrual. Mas com o tratamento é possível amenizar isso? É possível tratar isso, né? Antigamente, as mulheres tiravam muito útero. Antigamente, a medicina era muito diferente, né? Então, a mulher, principalmente depois dos filhos, tinha aquela ideia que o útero só servia para doença. Então, no primeiro sangramento diferente, vamos tirar o útero, e tirava o útero como se fosse uma verruga, né? E hoje em dia nós temos um tratamento muito mais conservador, porque o útero é importante para a mulher. Ele tem uma função estrutural na pelve da mulher, ele segura todos os órgãos lá dentro. Ele não serve apenas para a contracepção, para a gestação, perdão. Então, hoje nós temos tratamento hormonal com anticoncepcionais, com a própria terapia hormonal, ela pode regularizar essa menstruação bagunçada na perimenopausa. Nós temos o DIU Mirena, que é um tratamento excelente para correção do sangramento aumentado da mulher. Então, procurar um médico sempre. Procurar um médico sempre. Em casos onde nós temos, por exemplo, patologias estruturais, né? Então, se a mulher tem um pólipo, ela tem que retirar o pólipo. Se ela tem um mioma ali naquele endométrio, que nós chamamos de mioma submucoso, ela tem que retirar esse mioma. Mas se não existe nenhuma patologia cirúrgica para ela pode tratar de forma hormonal ou usar o Mirena, para não precisar fazer a cirurgia. Mas ainda tem muita gente que pensa essa questão do útero, né? Só serve para dar doença. Muita gente. Não vou utilizar mais, vou tirar. Muita gente. E não é bom? Retirar o útero? Não é legal, porque além de ser uma cirurgia, né? Toda cirurgia tem o seu risco anestésico, do próprio procedimento cirúrgico. O útero faz falta para a mulher, porque quando nós retiramos o útero, nós encurtamos um pouco a vagina. A vagina é um tubo elástico, e quando a gente retira o útero, a gente acaba tirando ali um pedaço da porção distal da vagina para fechar, né? Não pode deixar aberto, tem que fechar. E esse encurtamento vaginal, principalmente na pós-menopausa, é sentido na parte sexual. Então, já é notório, as mulheres que precisam tirar o útero têm uma facilidade de ter desordens sexuais, de ter dor na relação, de ter secura vaginal. Parte da secreção vaginal vem do útero. Então, essa mulher que retira o útero, ela pode ficar um pouco mais seca, né? E ter uma dificuldade da relação por não conseguir se lubrificar adequadamente. Além disso, tem o risco maior de ter queda de bexiga. Lembra, o útero, ele sustenta os órgãos lá dentro. Então, sem o útero, a bexiga ela tem uma facilidade de escorregar.
lá para o canal vaginal. Então, tem queda de bexiga, tem incontinência urinária e etc. Daí a importância do útero, hein? Sim, é importante. Muito. Doutora, eu queria agradecer você mais uma vez pela participação com a gente aqui, a doutora Mariana Mello, que é ginecologista da Assembleia Legislativa. Toda quinta-feira ela está aqui com a gente, trazendo sempre temas muito importantes referentes à saúde da mulher, e esse, então, nem se fala. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Gente, vamos continuando aqui o nosso programa.